Marcos 5, do 21 em diante. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostra-se a seus pés, e insistentemente lhe suplica: minha filha está à morte, moribunda. Vem, põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito sofria à mão de vários médicos, tendo gastado tudo que possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, tudo ia piorando. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía virtude, poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Quem me tocou? Responderam-lhe seus discípulos: vês a multidão te apertando, Senhor, e faz essa pergunta: quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquele que fizera isto, aquela que fizera isto. Então a mulher, com medo e tremendo, consciente de que nela ela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Ele estava falando ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Jairo, tua filha já morreu, por que ainda as incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, sem concordar com tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: meu filho, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorando? A criança não está morta, está dormindo. E começaram a rir de Jesus. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança também, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando pela mão, disse: Talitá, cume, que quer dizer: menina, eu te ordeno, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Sempre que falamos de paz, sempre que falamos de Deus, nós criamos uma ponte entre o divino e entre o que não é divino. Entre o modelo perfeito e o modelo falível. Entre o modelo que nunca tira das pessoas e só acrescenta, e o modelo daqueles que pode, de alguma forma, tirar algumas coisas. Há uma compatibilidade muito grande entre a dor do coração de Deus e a dor do coração do pai quando um filho está sofrendo. Claro que a dor do coração de Deus é incomensuravelmente incomparável com a dor do coração de qualquer pai. Porque o amor de Deus, a dor de Deus, não dá para comparar com a dor de um pai humano. Mas nós somos pais e a mãe, ela geralmente nasce quando ela recebe o exame. A mãe recebe o resultado de um exame, ali nasce uma mãe. É engraçado que uma mãe, quando ela faz o exame de farmácia, não tem nem certeza ainda, ela já chega no quarto dizendo: ai, estou sentindo um negócio estranho. E às vezes o teste dá negativo, porque era psicológico, porque a mãe nasce primeiro na psique. Já um pai não. Um pai recebe a notícia da gravidez, ele gela os pés, as mãos e a boca, ele fica com o coração trêmulo. E o pai primeiro, ele pensa na lata de leite, ele pensa na faculdade, ele pensa em tantas coisas que você não tem noção. O pai é assim.
E o pai vai acompanhando a gestação, o pai é assim, ele vai acompanhando a gestação, e ele fala, aí a mãe diz assim, toca nela aqui, fala com ela, fala com ele. Aí ele não tem muito jeito, ele não sabe, ele olha para a barriga, ele não vê nada. Ele diz assim, poxa, eu estou conversando com o umbigo, eu estou conversando com quem? Aí a mãe pega na mão do pai e diz assim, calma. Aí o pai coloca a mão em cima, aí a mãe diz, você está ouvindo? Ele diz, não. Aí o pai não vê. Mas ele vai se esforçando, o pai vai se esforçando, irmãos. Ele já começa lá no futebol. Ele, quando a mulher está grávida, antigamente ele era o zagueiro, ele chutava tudo. Agora ele vai tendo cuidado. Ele já não entra em qualquer dividida. Ele vai com calma. Aí ele comprava aquelas camisas de marca. Agora, meu irmão... Agora ele compra mais ou menos. Ele comprava aqueles tênis da Nike montado na internet. Agora ele passa na Avenida de Feira de Santana, olha para um lado e para o outro, não tem nenhum irmão, ele compra uma linha 2 mesmo e vai embora. E o pai vai assim, ele vai primeiro se conscientizando no bolso. O pai é assim. Depois que ele se conscientiza no bolso, ele vai se conscientizando no coração. E aí o filho nasce. Irmão, quando o filho nasce, ele olha assim, ele diz, seu filho, ele está meio ainda aéreo. E a criança está dormindo à noite, e a mãe está preocupada, se vai deitar por cima, pode matar. Mas o pai ronca. Irmãos, o primeiro mês, o pai ronca a noite todo dia, é como se ele nem fosse pai. E o menino chora, e ele sonha que é o filho do vizinho. O pai é assim. Agora tem uma coisa, irmãos. Quando o menino começa a olhar para o pai, que ele entende que o filho já está encarando, aí desce a lágrima. E se o menino falar, na mente dele ele falou papai, ele já vai descodificando a linguagem do filho, aí nasce um pai. Então quando ele pega aquela criança no colo, nasce um pai. Agora você quer ver um pai desesperado, é quando o médico diz assim, seu filho nasceu, agora ele tem algumas complicações, e ele vai precisar ficar um tempo no balão de oxigênio. Ali um pai começa a se desesperar. Pastor, mas isso significa que a mãe é mais mãe, mais espiritual, mais geneticamente mãe do que o pai? Não, irmãos. É porque a construção da mãe e a construção do pai é diferente. O pai, ele não vai à porta de uma cadeia. Irmãos, e quem trabalha com penitenciária, Nilson está ali, tem Mara, tem outros irmãos que sabem, dificilmente você vai ver uma fila de pai na penitenciária. E é uma coisa rara. Eu já trabalhei muito em presídio, é muito difícil. Por quê? Porque o pai, ele tem contrações para dentro. A mãe tem contrações para fora. Então, quando a mãe tem essas contrações para fora, a mãe não está nem aí. Eu nunca mais vou esquecer na minha vida a cena daquele homem que chamaram o maníaco do parque. Vocês lembram dele? Irmãos, o Globo Repórter filmando, e aqueles homens algemaram aquele rapaz, empurraram aquele rapaz para baixo assim, e todo mundo gritando, monstro, monstro, monstro. E o repórter tentando falar com ela, agora não, meu filho. Eu falei, meu Deus do céu. Todo mundo enxerga um monstro. A mãe enxerga um filho. E anos depois o pai foi dar uma entrevista, antes de morrer. E o pai disse, eu tinha um mix no meu coração. A vergonha do que ele fez e o amor pela possível recuperação dele. Então, irmãos, as reações entre um pai e uma mãe são reações diferentes. Porque o ser humano é diferente. Deus, quando construiu a mãe, Deus colocou na mãe algumas características que são características que o ser humano precisa. Por exemplo, a mãe, entre aspas, ela é por demais preocupada. Se o filho disser, mãe, estou com a dor aqui, a mãe já grita, é apendicite. O pai diz assim, toma um chá. É porque a mãe é assim. A mãe, ela tem essa capacidade de problematizar. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Se não fosse essa capacidade problematizadora da mãe, muitos filhos morreriam. Porque na hora do soluço, o pai dizia assim, é só um soluço. A mãe olha e diz assim, ele está tendo refluxo. E a mãe fala isso e leva ao médico. Aí o médico diz assim, se não trouxesse logo, essa criança podia morrer. Então, assim é a mãe. Mas o pai tem uma virtude. O menino está subindo uma escada e no segundo degrau ele cai.
bateu a canela, rasgou um pouquinho, o sangue está descendo. A mãe, meu Deus do céu, não tem cirurgião em Feira de Santana, meu Deus. Aí o pai diz, levanta, menino. Vem cá, rapaz. Aí o pai, com aquele jeito delicado, pega o menino no colo, joga a água, daqui a pouco passa uma massagem, o menino está correndo de novo. Nós precisamos da doçura protetora das mães, mas a do ser humano, se não fosse a displicência protetora do pai. Essa displicência protetora que às vezes a gente acha que é ruim, é uma das maiores proteções que os filhos têm. Só para você ter ideia, quem é responsável pela formação da sexualidade de uma criança não é a mãe, é o pai. Uma criança, geralmente uma criança que tem desvios psicoemocionais, geralmente ele tem déficit na figura masculina. Por quê? Durante 9 meses a mãe carrega o filho, conduz o filho, vive com o filho, fala com o filho, escuta o filho, e o pai tem visitas. Visita na barriga, visita no quarto. A mãe passa diuturnamente 24 horas com o filho. O pai geralmente passa 8 horas, vai dormir, vai na casa do pai. Nanana. Então o pai é responsável. Irmãos, nós somos, boa parte do que somos hoje, com todo respeito às mamães, nós somos, boa parte do que somos hoje, na nossa personalidade, nós somos o reflexo dos pais. Por isso, pais presentes, filhos que serão pais e pais ausentes, queria que vocês soubessem, assim, de maneira especial, que Deus, Ele, quando formou a figura do pai, o que Deus estava querendo introduzir na mente e na família, é que o pai tem aquilo que a mãe não tem. E a mãe tem aquilo que o pai não tem. E por conta disso, a criança precisa da figura materna e da figura paterna para crescer com congruência, com harmonia e com paz interior para tomar suas decisões na vida. Amém? Pastor, se eu sou uma mãe solteira, como eu devo me comportar para ter algumas inserções, já que o pai é ausente? Primeira coisa é que eu recomendo, se você é uma mãe solteira, dê à sua filha pelo menos uma referência masculina, protetora e que ama essa criança. Isso eu estou falando de criança até 11 anos. Depois disso, ela já tem uma consciência formada e basta tutores. Mas é importante que a criança tenha alguém que seja um exemplo masculino para ela. Um avô, um tio, um pai, quem sabe até um pastor, um líder de confiança da sua igreja. Alguém que você possa contar de vez em quando para que essa pessoa abaixe e dê um abraço profundo. Você que é mãe, você pode sempre introduzir na mente do seu filho, Deus é pai na sua vida. Deus é o seu pai. Porque muitas pessoas rejeitam a figura de Deus porque foram rejeitadas por um pai. Muitas pessoas não confiam em Deus porque não confiavam em seu pai. Muitas pessoas não chegam perto de Deus porque quando chegavam perto do seu pai, o seu pai sempre tinha uma palavra dura, expelidora. Então precisamos criar uma ponte entre o que eu creio que seja a figura de Deus e aquilo que de fato é a figura de um pai. Claro que nós gostaríamos de viver uma vida tranquila, cheia de paz, sem problemas, mas há momentos que é inevitável, as coisas acontecem, as coisas vêm. Tem momentos que a coisa fica difícil, tem momentos que a coisa fica apertada. As coisas podem apertar na vida financeira, as coisas podem apertar na vida afetiva, as coisas podem apertar, irmãos, em várias áreas da vida. E eu queria que você entendesse que esse homem que nós estamos falando dele, ele é um cara que me chama, ele é um irmão que me chama atenção. Porque ele detecta que a sua filha, essa filha, segundo Marcos, ela estava completando 12 anos. Segundo Lucas, ela estava completando 12 anos. 12 anos. O que acontece? Esse moço, ele detecta que a sua filha, com 12 anos, a sua filha estava moribunda. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 8, porque eu gosto de Marcos, porque Marcos é mais completo, mas Lucas diz 2 detalhes que Marcos não diz. O primeiro detalhe que Lucas diz, que Marcos não diz, talvez pela consciência literária de Lucas, pela intelectividade, por ser um escritor, por ser um médico, Lucas é mais profundo em algumas coisas. Por exemplo, Lucas diz assim, era filha única. Marcos não diz isso, Marcos diz sua filha. Marcos não está muito preocupado com isso. Então, um filho, uma única filha que esse homem tinha, e ele simplesmente vai até Jesus.
Esse texto está contando a história de um governador da sinagoga, de um líder supremo da sinagoga. Você sabe que em cada cidade, em cada povoado, pelo menos você tinha lugares com muita população, tinha uma sinagoga. Mas Cafarnaum tinha mais de uma sinagoga. E a organização dessas sinagogas provavelmente ficava a cargo de um homem, que nem sempre esse homem era um rabi, ele era um homem estudado, influente, ele era um homem que tinha responsabilidade de coordenar essas sinagogas, dando direções, fazendo as suas verificações religiosas. Esse homem, ele tinha um encargo muito importante sobre a sua vida. Esse homem era um homem tão importante para a sinagoga que poderia acontecer, se esse homem morresse, se ele tivesse preparado, por exemplo, um filho, o filho assumiria a sinagoga. Imagine a importância desse homem. Era um homem que só poderia estar naquele lugar porque era um homem que comprava e pagava. Era um homem religioso de grife. Era um homem que batia firme contra a primeira grande heresia que cresce mais do que o judaísmo, que é o cristianismo. Ainda não chamado de cristianismo, mas aqueles do caminho, aqueles que ensinavam a Bíblia, aqueles que falavam de um sumo sacerdote, de um ultra sacerdote, de um power sacerdote chamado Jesus, o de Nazaré. Esse homem é membro de uma grande heresia. Vamos combater esse homem, vamos jogar duro com esse homem. E quem é que ensinava aos religiosos a combater a Jesus? Quem é que ensinava? Jairo. Jairo era o instrutor dos anticristos. Jairo era aquele que ensinava as pessoas a combater a Jesus. Este é Jairo. Você viu que não é tão fácil chegar diante de Jesus e se prostrar em público? Porque ele era um homem que dizia que Jesus não era, enquanto todos diziam, ele é, Jairo dizia, não é. Ele era um homem que todos diziam, ele não pode. Enquanto todos diziam, ele pode, Jairo dizia, ele não pode. Então ele acusava Jesus de heresia, ele acusava Jesus de ser um profano, ele acusava Jesus de profanar o sábado, de curar no sábado. Esse é Jairo, é um papai, Jairo. Confesso a vocês que eu nunca entendi direito. Como é que um homem tão forte na religião consegue prestar um papel de tanta fraqueza? E aí Jairo, irmãos, Jairo chega um dia, e eu penso, Jairo chega um dia na igreja, ele que prega, ele que pede a música, ele que ministra no coração das pessoas, na mente das pessoas, é ele que diz, é assim, a religião é assim, a sua vida tem que ser assim. Isso é Jairo. Aí chega um dia, Jairo botando terno, irmãos, eu fico pensando, Jairo botando a gravata. Jairo ia fazer uma assembleia na igreja, vamos fazer isso ou não vamos fazer isso, meus irmãos? Favorável e digam sim. E aí está Jairo se preparando, ele vai ao quarto, dá um beijo na filha. E quando ele chega para dar um beijo na filha, então a mãe está no contexto, mas não sabe nem o nome. Porque nessa família, o homem de fé, a pessoa de fé, era Jairo. Mas pastor, a mãe não era uma mulher de fé? Era, mas a mãe não podia ir em público falar com Jesus. A mãe não tinha responsabilidade para isso. E Jairo era o homem da fé da casa. Então Jairo, ele ensinava as pessoas o método da cura. E agora a enfermidade está na casa de Jairo. E porque a enfermidade está na casa de Jairo, eu acredito que Jairo usou todos os métodos que ele ensinava para as pessoas. E eu quero te dar uma notícia, nenhum dos métodos deu certo. Por que, pastor, não deu certo? Porque a filha não ficou curada. Você acha que Jairo, quando viu a filha doente, ele foi correndo para Jesus? Ah, irmão, eu acho que ele fez simpatia. Eu acho que ele fez orações, preces, rezas. Eu acho que ele fez voto. Eu acho que ele procurou o sacerdote. Ele fez tudo, irmão, não deu certo. E ele chega no quarto, a filha está com a febre. Você sabe que isso não está na Bíblia, mas eu acho que essa menina estava com a febre de 40 e não sei quanto. Jairo disse, agora? E a mãe disse, está piorando. Está piorando. E Jairo levanta as mãos. E Jairo convoca vento do sul, vento do norte. E Jairo convoca o Deus de Israel. E Jairo pode ter convocado sabe lá quem. E a criança piorou. E quando Jairo orou, a mãe disse, Jairo, já era. Vamos nos conformar. Queria dizer uma coisa para os irmãos. Todo pai que conhece a Deus sabe a distância entre o clamor, a oração e o desespero. Já não estava orando nem clamando, não. Já estava desesperado. Só um desespero tiraria um governante da sinagoga e levaria ele até Jesus.
Há pais nessa igreja que só vão receber a bênção do Senhor na sua casa no dia que deixarem toda a sua postura, toda a sua posição e se prostrar diante de Deus. Jairo, quando viu a filha daquele jeito, diz a Bíblia que ele saiu correndo em direção de Jesus, e a Bíblia diz que ele se prostra diante de Jesus. E o pior, irmão, Jairo era mestre, ele chama Jesus de mestre. Aleluia, Jairo converteu, diga amém. Jairo é crente agora, o sacerdote, o líder da sinagoga, o sumo governador, virou crente. Muitas pessoas pensam que quem foi procurar Jesus foi o governador da sinagoga. Eu acho que não foi. Eu acho, penso, vejo, percebo. Quem foi procurar Jesus foi o Pai. Porque pelo sacerdote ele não iria nunca. Mas quando um pai toma a sua postura, toma seu lugar, toma seu espaço, coloca o joelho no chão, coisas impossíveis se tornam possíveis. Glória a Deus. Ele foi como pai, ele não foi como sacerdote. Ele não foi como pastor, ele não foi como líder da igreja. Tem muitos pais que não entenderam isso ainda. Nós, antes de sermos qualquer coisa, advogado, policial, gente, nós somos filhos de Deus. Nós temos um pai que é Deus. E eu sou pai. E você, adolescente, você jovem, você criança, você pode ter certeza. Deus já colocou em você o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito da paternidade. Jairo foi até Jesus, prostrou-se diante de Jesus. Ô, irmão, sinceramente, só isso aí já resolveu o problema. Porque prostrou diante de Jesus, falou com Jesus, e que Jesus combinou com ele. Jesus fez um acordo com Jairo. Jairo disse: Jesus, se o senhor puder, minha filha está moribunda, quase morrendo. Por favor, Jesus, vamos à minha casa. Olha que Jairo fantástico. Vamos à minha casa, que se o senhor for lá, minha filha, só impor as mãos, minha filha vai ficar curada. E Jesus falou o que para Jairo? Vamos lá. Então vamos. E aí sai Jairo, Jesus e Jairo andando. Imagina aí, Jesus está indo para onde? E Jairo está indo para onde? Para a casa dele. E Jesus está indo para a casa de Jairo e Jairo está indo para a casa dele. Mas a casa de Jairo não é de Jairo, porque a casa de Jairo é a casa de Jesus. Agora, você lembra se ele se prostrou diante de Jesus? Quem se prostra diante de Jesus, a casa de Jairo não é mais de Jairo, a casa de Jesus. A casa de Hermes não é mais casa de Hermes, é a casa de Jesus. A casa de Nilson não é mais de Nilson, a casa agora é de Jesus. E quando Jesus é o dono da nossa casa, as coisas acontecem no tempo certo. Então vamos lá, ele vai andando. Aí vem a multidão. Quando vem a multidão, ninguém merece. É melhor aceitar, Jairo, que dói menos. Por quê? Porque no fundo, Jairo está desesperado. E a multidão está aqui perto de Jairo, perto de Jesus. Jairo está aqui, a multidão, um toque de Jesus, e Jairo está aqui. Irmãos, o que Jesus quer nos mostrar com a vida de Jairo? Porque não é com a vida da menina, não é com a vida da mãe, não é com a multidão, e também não é, nesse primeiro momento, com a mulher com fluxo de sangue. Ele quer nos ensinar com a vida de Jairo. A primeira coisa que Jesus quer nos ensinar sobre a vida de Jairo é vencer a ansiedade. Quando Jesus começa a andar com Jairo, multidão. Quando a multidão chega o quê? Chega a ansiedade. Mas Jairo está pensando, como é que pode essa mulher intrusa? Quem convidou Jesus fui eu. Eu não sei porquê, mas Jesus quer tratar no coração de Jairo a ansiedade. E sabe, irmãos, a ansiedade, ela toma conta do coração do cristão e tira de nós o protagonismo de Deus. E Jairo agora, ele é tratado na sua ansiedade. Você tem que esperar, Jairo. Você pode ser líder da sinagoga. Você pode ser líder na igreja. Você pode ter boas finanças. Você pode ser quem você for na vida. Mas, Jairo, você tem que aprender a esperar. Eu não sei quantos pais aqui já tiveram a oportunidade de chegar diante de um hospital e dizer: doutor, como é que está minha filha? Como é que está meu filho? Mas eu vou lhe falar uma coisa, irmãos. Entrar e sair para ouvir o relatório médico, o coração acelera, dá uma ansiedade. Você fica numa antessala e daqui a pouco a menina vai chamando. Familiares do fulano de tal. Aí vai. Daqui a pouco sai uma família chorando. É assim. E você vê o clima do hospital, dá uma ansiedade profunda. Aí Deus começa a trabalhar no coração de Jairo. Jairo, calma. Segunda coisa que eu acredito que Deus quer trabalhar no coração de Jairo é ensinar ele a verdadeira fé e a verdadeira adoração. Observe, irmãos, que até então Jairo era o líder de um espaço, de um lugar. Agora, Jairo se prostra diante de Jesus. E Jairo é esse homem que ele
quebrou o protocolo, rompeu o paradigma e se lançou aos pés de Jesus. Jesus quer trabalhar com Jairo. A ansiedade, o conceito prático de fé e adoração. Terceira coisa que o Senhor quer tratar com Jairo é para que Jairo tenha paciência. Esperar não é fácil. Fila não é fácil. Esperar relatório não é fácil. Paciência é difícil. Você imagine Jairo que estava ansioso, vence a ansiedade e agora Jairo está esperando. Esperando a multidão. Esperando aquela mulher tocar em Jesus. Esperando Jesus resolver. Quem me tocou, Jesus, pelo amor de Deus. Tanta gente tocando. Engraçado, irmãos. Quem toma partida, quem pergunta, quem fala, quem exclama, são os discípulos, não é Jairo. Jairo poderia muito bem dizer, Jesus, uma hora dessa eu estou preocupado, quem me tocou, por favor, vamos lá para minha casa, o senhor esqueceu de mim? Jairo está tranquilo. Quem pergunta são os discípulos, Senhor, quem te tocou? Jairo está sendo tratado. A paciência trata o coração dos verdadeiros adoradores. Quarta coisa que eu percebo aqui na vida de Jairo, Deus está ensinando a Jairo. Jairo precisava ser tratado para ter mais persistência e insistência. Jairo, persista. Jairo, não desista. Jairo, lute. Jairo, aguarde. Enquanto Jairo está ali, irmãos, esperando, a mulher toca em Jesus. Jesus para e pergunta, quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? Olhando para a mulher, consciente que ela tinha feito isso, ela envergonhada, ela olha para Jesus e disse, é eu. Quem te tocou o quê, Jesus? Ele tocou-me porque de mim saiu virtude. Em Jesus a virtude, em Jesus a poder, em Jesus a graça, em Jesus a manifestação da graça dele mesmo. Quando ela toca em Jesus, ela percebeu que ela tinha ficado curada. Jesus aborda aquela mulher e minha filha, vai embora, fique livre desse teu mal. E cadê Jairo? Jairo está esperando, Jairo está vencendo a ansiedade, Jairo está vencendo toda a sua desconfiança, Jairo está persistindo, Jairo está insistindo e a mulher está saindo do cenário. Quando a mulher está saindo do cenário, Jesus está acabando de conversar com a mulher, falava ele ainda. Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. O 36, mas Jesus, tendo ouvido estas palavras, irmãos, vamos construir aqui um pensamento. Quais são as palavras que Jesus ouviu? As palavras que Jesus ouviu foram assim, tua filha está morta, esquece. Palavras de pessimismo, palavras anti-fé, palavras que tiram de nós a confiança, a esperança, palavras que colocam em nós a ansiedade. Sua filha está morta, para. E aí a Bíblia diz assim no 36, olha. Mas Jesus, sem acudir, sem receber essas palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Olha o cenário. Jesus olha para aqueles homens, Jesus está conversando com a mulher, mas o foco de Jesus é um Deus multifocal. Jesus não é monofocal, porque ele é um Deus multifocal, ele está com foco na mulher e ele está com foco em Jairo. Ele está com foco na hemorragia, ele está com foco na enfermidade quase morte. Então, porque ele é um Deus multifocal, ele escuta o que Jairo está escutando, ele fala o que a mulher está escutando, tudo ao mesmo tempo, e quando ele fala o que a mulher está escutando, ele escuta o que a incredulidade está falando. Ele é o que fala da fé e ele é o que escuta a incredulidade. E quando ele escuta a incredulidade, ele tira o olhar da mulher e não olha para os incrédulos. Ele olha para Jairo e diz, Jairo, eu não recebo essa palavra, eu não acuto essa palavra em meu coração, essa palavra não pode prosperar. O que eu aprendo com Jesus agora é que se alguém traz alguma palavra pessimista, negativista, de maldição para a sua vida, para a sua família, você não pode aceitar.
E você pode até usar um jargão nosso, está repreendido em nome de Jesus. Ele olhou e disse: Jairo, não escute o que eles estão falando, escute o que eu estou falando. O que eles estão falando é que a sua filha está morta. O que eu estou falando é que você não deve ter medo. Creia, somente creia, creia, somente creia. É simples, Jairo. Creia. Somente creia. Não, eu vou crer e vou ligar. Não, eu vou crer e vou fazer isso. Não, eu vou crer e vou tomar um banho de sal grosso. Não, irmãos. Somente creia. E aí a Bíblia diz, irmãos, se eu estou finalizando, contudo, ele não permitiu que ninguém o acompanhasse. Por quê, meus irmãos? Pai, guarde o que eu vou te dizer. Saia de toda a companhia de incredulidade. Pare de andar com gente incrédula. Pare de confiar em pessoas incrédulas. Pare de se aconselhar com gente incrédula. Pare de se aconselhar com gente que só pensa em riqueza. Pare de se aconselhar com gente que só pensa em ganhar coisas nessa terra. Não caminhe com essas pessoas. Jesus deixou todos. Levou apenas Pedro, Tiago e João. E foram. Verso 38 diz assim: chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, todo mundo chorando e pranteavam muito. Ao entrar, ele lhe disse: por que estás nesse alvoroço? Por que estás chorando? A criança não está morta. Você sabe que esse é um contexto extremamente sólido da língua grega. E eu quero dizer para os irmãos que o correto aqui seria Jesus falar em grego. Mas Jesus, talvez numa dinâmica, numa didática, Jesus usa o aramaico. E ele expressa em aramaico porque talvez aquela criança, talvez, ainda não reconhecesse a língua aramaica. Talvez aquela criança conhecesse profundamente o aramaico. Talvez quem estava à volta esperasse uma palavra coinônica do grego. Talvez eles esperassem um destilar do hebraico, mas Jesus, na simplicidade do aramaico, que é uma letra muito simples, ele diz: menina, levanta. E o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Eu aprendo que nós, pais, precisamos assumir a nossa responsabilidade de levantar os nossos filhos. Levantar os nossos filhos não é fácil. Porque aí fora, você vai ver homens que vão olhar para sua filha e vão chamar ela, de G, pontinho, de Lida, de muitas coisas. Você vai olhar aí fora, gente que quer usar nossos filhos como uma laranja, chupar e jogar fora. Nós pais precisamos formar no coração, no útero espiritual dos nossos filhos, um levantar-se diante de Deus. Irmãos, o pai precisa entender a sua importância. Você não tem noção como a sua oração é poderosa diante de Deus. Jairo foi até Jesus, e quando Jairo chegou até Jesus, o mundo espiritual se moveu. Eu não posso afirmar o que eu vou dizer aqui agora, é construção conjectiva. Mas Jairo, quando foi buscar ajuda para sua filha, rapidamente apareceram outros problemas para Jairo resolver. Quais foram esses problemas? Multidão, outras pessoas precisando de ajuda. Mas Jairo permaneceu firme. E na hora certa, o milagre aconteceu na casa de Jairo. Não aconteceu na estrada, aconteceu na casa de Jairo. Era uma família que Jairo tinha condição financeira. Você sabe, no tempo que Jairo estava vivendo, as casas tinham apenas um cômodo. Casa que tinha mais de um cômodo era casa de gente importante. E a menina, as pessoas estão chorando num cômodo, a menina está em outro cômodo, outro grupo chorando. Vem Jairo, Jairo chama Jesus. Jesus vê que é uma família que tem condição financeira. Mas Jesus estava mostrando para Jairo: Jairo, não é porque você tem dinheiro que eu vou à sua casa, espere. Jairo, não é porque você é líder na igreja que eu vou na sua casa, espere. Jairo estava ouvindo de Jesus, no silêncio de Jesus. Não é o seu dinheiro, não é a sua fé, não é seu conhecimento, não é a sua igreja. Espere, porque eu vou primeiro cuidar dessa mulher. Mulher não tem dinheiro, mulher não é líder da sinagoga, ela não pode ser contada, mas eu vou cuidar primeiro dela, porque na ordem de Deus tem coisas que vêm primeiro.
Na ordem de Deus, tem coisas que vêm segundo. E desculpa se alguns não concordarem. Mas, às vezes, Deus permite dias difíceis em algumas famílias para despertar os leões chamados pais. As mulheres precisam orar, mas eu sou de um tempo que o homem precisa ser o sacerdote da casa. O homem precisa, antes de levar a mulher ao hospital, antes de ligar o carrão, ele precisa dizer: minha filha, eu vou orar aqui para Deus curar você até o caminho. E se Deus não curar no caminho, que ele prepare o médico, que ele prepare o enfermeiro, que ele prepare o diagnóstico, e ele, como sacerdote, põe a mão sobre a filha, põe a mão sobre o filho, e quando chega lá, o médico diz assim: eu não sei o que aconteceu, eu pensei que era isso, e já está tudo resolvido. Aí o pai no coração diz assim: eu sei, doutor, é porque essa menina tem um pai sacerdote. Eita, glória a Deus. Eu finalizo essa palavra, irmão, dizendo para você que o inferno não suporta um pai que ora. O inferno não suporta um pai que ora. Por isso que ele luta com todas as forças para o homem viver emaranhado, como Paulo disse, nos embaraços dessa vida. Observe, irmãos, que a classe que menos ora na família é o pai. Por quê? Porque o pai tem que correr atrás das contas, o pai tem que pagar a conta, o pai tem que se preocupar, o pai é o provedor. E ele esquece, irmão. A maioria dos pais cristãos estão esquecendo. Eles estão esquecendo que se ele é pai, Deus é pai dos pais. Se ele protege, Deus protege os que protege. Deus nunca despreza os seus. E Jairo é esse homem. Quando ele chega naquela casa, ele diz em aramaico: Talitá cumi, menina, levanta. E quando aquela menina levanta, acontece uma coisa na Bíblia que me chama a atenção. Jesus pega na mão dela. E Jesus aqui é o perfil do verdadeiro pai. O pai é aquele que pega pela mão. Pastor, se meu pai não é crente, você ora a Deus para que você seja o pai dele espiritual. E pega na mão dele, até ele entregar a vida a Jesus. Ele pega na mão da menina, olha que coisa linda. E logo a menina se levantou, andava, traduzido, a menina quer dizer, levanta-te. Olha bem, irmãos, quando Jesus pega na mão dessa menina, Jesus diz assim: dá comida para ela. O pai está preocupado com tanta coisa. Jesus disse: dá comida para ela. Jairo nos mostra que Jesus trata com cada um de nós diante das nossas deficiências. 43 diz: mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer àquela menina. Eu queria que nós enxergássemos a figura do pai. Talvez me ouvindo aqui, pode ter 1 ou 2 pessoas, ou 5 ou 10, que foram muito maltratadas por seu pai. O seu pai foi literalmente um tirano. Um homem incompreensivo, um homem grosso, um homem sem diálogo. Talvez até 1 pessoa, 2, eu não sei, passou por algum tipo de abuso com seu pai. Viu seu pai fazendo coisas com a sua mãe que você diz assim: olha, já foi. Quando você pensa em Dia dos Pais, se você pudesse, nem à igreja você viria. Porque a consciência que você tem, o registro que você tem de pai é algo doloroso. Para você, pai é algo frustrante. Talvez você seja aquela pessoa apaixonada por seu pai. Seu pai é um sinônimo de galinha, não de galo, de galinha. Sempre debaixo da asa. Sabe aquele pai que você sabe até que ele errou com você. Porque tudo que você queria ele dava. Foi um pai meio bobão. Aquele pai que tudo que você pede ele dá. E por causa disso, hoje você tem algumas coisas dentro de você que se você não tratar, você vai para o abismo. E até nisso o pai, ele é amoroso. Talvez você teve um pai que foi aquela pessoa que trouxe você para a fé. E você via algumas coisas na vida dele que te inspirava. Eu não sei qual o seu contexto de pai, mas eu queria que você entendesse uma coisa. Se o pai humano falhou com você, nós temos um modelo. Nós que somos cristãos temos um modelo. O nosso modelo é Jesus. Você pode chamar de Deus, ressignifique a minha palavra, mas Jesus é o nosso modelo de pai. E você precisa honrar a memória do seu pai, a vida dele. Nós somos defensores da teologia de que os mortos já no esquecimento. Essa é a nossa teologia. Na nossa teologia, nós não nos comunicamos com o morto. Por quê?
Porque a Bíblia diz que quando uma pessoa morre, segue-se o juízo. Eclesiastes diz que os mortos já no esquecimento não é no abandono, é no esquecimento, porque você não tem como acessar o coração, a agenda dessa pessoa. Agora tem uma coisa. Eu vou fazer 2 tipos de oração bem breves aqui. Na primeira oração, eu vou orar por marcas que estão na sua vida, que não deveriam estar mais, porque você é cristão. Você é cristã. Talvez você vive coisas que pai para você é dor. Você tem cicatrizes na alma. Para que você observasse o seu pai com outros olhos. E a despeito de todos os defeitos que ele teve, que você nessa manhã você buscasse uma virtude. Uma. E nessa virtude você apresentasse a Jesus no seu coração. Dissesse: Jesus, eu sou extremamente orgulhosa. Eu sou ingrato. Porque meu pai foi a pior pessoa do mundo. Mas eu só estou aqui nesta manhã por causa dele. Se meu pai não tivesse me feito nada de bom na vida, irmãos, só em você estar aqui, você tem a salvação eterna. Agradeça a seu pai. Porque ele foi um dos meios que Deus usou para que você viesse aqui. Sem o seu pai, você não estaria aqui nessa manhã. Essa é a primeira oração. Segunda oração, eu vou pedir para aqueles que têm o seu pai vivo, bem, mas que você, infelizmente, você foi formado numa linha comportamental onde você não expressa sentimentos. Você tem dificuldade de expressar sentimentos. Eu quero expressar minha dor. Eu não tenho nenhum remorso se meu pai tivesse partido. Porque graças a Deus, todos os dias que eu tenho oportunidade, eu digo ao meu pai que amo. Eu não tenho presente maior na vida do que você ser instrumento de Deus para gerar uma vida. Mas eu estou cuidando do presente que Deus me deu. Então, se você não tem hábito de dizer ao seu pai que ama, eu vou orar para Deus quebrar isso no seu coração. Porque tem muitas pessoas que chegam um dia desse e dizem: ah, se meu pai estivesse aqui. Mude agora. Seja alguém resolvido. Não importa as diferenças do seu pai. Resolva nessa manhã. Se você é filho, veja a figura de Jairo. É isso que seu pai já fez com você insistentemente. Deus, nós te agradecemos, Pai, pelos pais que nos geraram. Eu te agradeço, Senhor, pelos pais que aqui estão. A minha palavra é uma palavra de incentivo aos pais. A minha palavra é convocar os Jairos dessa igreja a não olhar as circunstâncias. Há pais aqui me ouvindo que às vezes choram com a indiferença de filhos, com a dureza de filhos, com palavras que às vezes tiram a alegria do nosso coração. Há pais que às vezes tiram da sua boca, do seu corpo, para dar ao seu filho. E talvez inadvertidamente, pela idade tenra, ou talvez pela dureza da sua cerviz emocional, às vezes os filhos, eles não dão devido valor aos pais. Eu sei que aqui, me ouvindo nessa manhã pela internet, há filhos que observam na vida de Jairo um pai que não desiste, um pai que luta, que persiste, que insiste, um pai que mesmo na ansiedade quebra seus paradigmas. Ó Deus, eu não sei se existe alguém aqui me ouvindo que não pode mais falar com o pai, mas pode falar com a sua história, pode falar com a sua consciência, pode falar com o seu coração, pode falar com a sua mente, pode falar com a sua dor, pode falar com a sua cicatriz. Eu queria que essa pessoa liberasse a partir de hoje a sua vida, a sua estrada, a sua caminhada. Eu queria que essa pessoa olhasse para o alto e dissesse: Senhor, eu estou livre. Queria que essa pessoa entendesse emocionalmente que nenhuma corrente de um pai que não foi amoroso, que nenhuma corrente de um pai que não foi exemplo, pode lhe prender mais, porque Jesus é só exemplo de pai. Que nenhum defeito nunca mais repita: eu sou assim porque meu pai era assim, eu faço isso porque meu pai fazia isso, meu tio fazia isso, meu avô fazia isso, meus irmãos fazem isso. Na minha casa todo mundo separou e eu já estou quase separando também. Eu repreendo essa palavra em nome de Jesus. A sua ânsia é Jesus. Jairo, você não é o cara. Jairo, você vai receber influências negativas, inclusive, da vida. Mas espere por Jesus. Porque Jesus muda
toda a situação da nossa vida. Porque Jesus, ele nunca chega atrasado. E a minha concepção que Jesus não chega atrasado não é porque ele é pontual. A minha concepção é que Jesus nunca chega atrasado, porque ele nunca sai. Ele está sempre conosco. Abençoe esses pais. À noite vamos orar especificamente por eles. Mas eu queria que o Senhor derramasse graça sobre todos nós, na condição de filhos e alguns na condição de pais. Em nome de Jesus.